A TV alemã corrige uma vez, o embaixador alemão corrige uma vez, historiadores corrigem. Não adianta, o presidente vai continuar falando que nazismo é de esquerda, mesmo depois de visitar um centro de memória às vítimas do Holocausto. Ele vai continuar dizendo, as pessoas, parte do governo, vão continuar dizendo que nazismo é de esquerda. Os youtubers que o presidente indica vão continuar dizendo que nazismo é de esquerda. Os blogs que o presidente indica também vão continuar. Não importa quem venha e diga assim, ó, não é. Não importa, eles vão continuar. E aí eu até tuitei dizendo que a burrice me parece às vezes ser uma escolha. O presidente escolhe ser burro. O youtuber que é indicado pelo presidente escolhe ser burro. Mas não é isso. Eu tô sendo cretino quando eu digo que a burrice é uma escolha, porque não é burrice. O Bolsonaro não tá fazendo isso porque é burro. O youtuber de estimação do governo Bolsonaro não está falando esse tipo de coisa porque ele escolheu ser burro. Pelo contrário, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E aí vai ficar repetitivo, mas eu sinto muito. Cada vez que eles falar que nazismo é de esquerda, eu vou vir aqui e vou dizer, nazismo não é de esquerda. Você vai entender por quê. Vamos falar disso. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir para você baixar a tela rapidinho, clicar no botão do gostei, se inscrever se você ainda não for inscrito, que agora a gente está rumo aos 50 mil, se eu não me engano. 50 mil. Não sei porque que eu fiquei na dúvida. Enfim, comenta também aqui quantas vezes você já ouviu essa discussão de nazismo é de esquerda. Quantas vezes? Eu lembro até hoje a primeira vez que eu ouvi isso, eu lembro até hoje a primeira vez que eu fiquei indignado com isso, nem sabia que era uma discussão sobre isso, não sabia que existia uma dúvida. Na minha cabeça sempre foi o que foi, um movimento de extrema direita, mas tudo bem. Quando eu descobri que isso era uma discussão, resolvi entrar no assunto, não sou nenhum especialista. A real é essa, eu não sou nenhum especialista no assunto, só que eu conheço bastante, eu gosto desse assunto. Li, assisti e ouvi muita coisa sobre esse assunto. Por que eu tô dizendo que isso aqui não é escolher ser burro, que isso aqui não é burrice? O presidente dizendo que nazismo é de esquerda e não de direita, não é burrice. Vou explicar pra você, só vou contextualizar. O Bolsonaro foi lá e visitou um centro de memória do Holocausto em Jerusalém. É um museu público israelense, ele inclusive foi em outros lugares que é um local onde tem fotos do Holocausto também. Ele deixou uma flor lá pelas vítimas, mas aí depois ele sai e fala que nazismo é de esquerda. Ele visitou um lugar que é um centro de pesquisa importantíssimo sobre nazismo, sobre o período nazista. Mas ele sai do lugar, o jornalista questiona ele sobre o pronunciamento do Ernesto Araújo, nosso querido ministro das Relações Exteriores, e ele diz que o nazismo é de esquerda. Nesse site do lugar, que é um centro de pesquisa sobre o período nazista, tem lá uma breve explicação sobre o momento em que vivia o país e sobre nazismo. Aí eu quero ler só um trecho específico para você, vou mostrar tudo, mas eu vou ler só a aspas que eu peguei no site do G1, que já está traduzido, aí eu não precisei pegar lá no site, tá? Que é a seguinte, abre aspas, junto à intransigente resistência e alerta sobre a crescente ameaça do comunismo, criou solo fértil para o crescimento de grupos radicais de direita na Alemanha, gerando entidades como o Partido Nazista. E aí eu vou entrar no assunto específico do vídeo. Perguntaram para o Bolsonaro se ele concordava com o chanceler de que o nazismo foi um movimento de esquerda, e a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, não há dúvida, não é? Partido Socialista, como é que é? Da Alemanha. Partido Nacional Socialista da Alemanha. E isso aqui, essa frase, essa insistência de que nazismo é de esquerda, não é burrice. Isso aqui é pra matar a gente no cansaço. Eles querem vencer isso aqui no cansaço, porque vai chegar uma hora que a gente vai dizer assim, cara, eu não aguento mais fazer vídeo sobre isso. Vai ter gente que vai dizer, eu não aguento mais corrigir esse assunto, eu não aguento mais falar sobre isso. É a 5ª vez que eu tô falando disso só nessa semana. Nazismo não é de esquerda, então sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar de falar. Eu desisto. Se matem, falem o que vocês quiserem sobre esse assunto. Eu desisto. Aí na hora que a gente desistir, o que vai ficar é que nazismo é de esquerda. E aí acabou, a gente perdeu de vez. É a produção dia após dia, incansavelmente, de uma fundação para a construção de algo maior. Pode parecer meio conspiracionista isso que eu tô falando, mas na história do nosso país isso já aconteceu. Antes de 64, coisas parecidas aconteceram. Brasil, capital Brasília. País livre, democrático, cristão.
Foi para colaborar com a democracia e o desenvolvimento que se fundou o IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. A Revolução Cubana só foi possível porque os democratas se omitiram diante da ditadura de Batista, permitindo que se criasse o clima que facilitou o surgimento de um novo ditador, Fidel Castro. Temos uma finalidade básica: evitar que a difícil situação que o país atravessa venha a comprometer nossas instituições democráticas e tradições cristãs. Declaro empossado na presidência da República dos Estados Unidos do Brasil, Sua Excelência, o senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Meu procedimento será o de um chefe de Estado sem tergiversações. No processo para a eleição do brasileiro, a quem entregarei o cargo a 31 de janeiro de 1970. Vossa Excelência acha que o Brasil saiu de uma fortaleza vermelha e vai entrar agora no seu sonhado Castelo Branco? A pergunta é muito boa, mas eu preferia traduzi-la em termos concretos. Acredito que tenhamos saído da desordem para a ordem, da tirania para a liberdade, da corrupção para a integridade, da desonestidade para a honradez, da inércia para o trabalho. De 64 a 66 também se construiu uma fundação muito específica para uma construção muito específica. Você conhece um pouco da história do nosso país, você sabe do que eu tô falando. E felizmente ou infelizmente, a história não é muito criativa. O que eu quero dizer com isso? Não é uma crítica à história, né? Mas é porque as coisas, elas vão se repetindo. Muitas coisas que você vai estudar em história, parece que você pensa, mas isso aqui é muito parecido com não sei o que, isso aqui é exatamente aquilo que aconteceu em outro lugar. Pois é, porque a história ela não é muito criativa. As coisas se repetem. Se você sabe a história, como a gente já vem falando várias vezes, né? Quem não conhece a sua história está fadado a repeti-la. É exatamente isso. A gente voltou ali para 1961, 62, 63. É isso. E as outras pessoas que acabam repetindo, que acabam replicando esse discurso de nazismo de esquerda, pode até ser por ignorância, no sentido de não saber nada sobre o assunto. Encontrou lá o vídeo de um youtuber que não é nada burro, é mal intencionado, ou ouviu o discurso do presidente e é um seguidor fanático do presidente, que também não é nada burro, ele sabe exatamente o que ele está falando, por que ele está falando e como ele está falando. Esse sim. Esse cara pode até ser o ignorante da história que não sabe. Agora, essa galera que... Não, eles estão fazendo de propósito. É pra matar a gente no cansaço. Mas por sorte, o número de pessoas criando conteúdo pra tentar conter isso tudo que tá acontecendo é cada vez maior. O número de pessoas e a relevância dessas pessoas também tá cada vez maior. Cada vez mais pessoas vão analisando todo e começam a perceber que, peraí, aquilo lá que estão falando realmente não parece muito conectado com a realidade. Quando eu, um estudante de 23 anos, que ainda não sou formado, tenho mais credibilidade para falar com algumas pessoas que o chanceler do nosso país, é porque tem alguma coisa de errado. Não querendo fazer um comentário autodepreciativo, querendo me diminuir ou desvalorizar aquilo que eu falo, mas pelo amor de Deus, a gente precisa entender quem é o Gabriel, que cria conteúdo na internet, e quem é o chanceler do nosso país. Mais ainda, a gente precisa entender quem é o Gabriel aqui criando conteúdo e quem é o presidente. Quando o presidente fala esse tipo de coisa e o Gabriel vem aqui e diz, gente, o que esse presidente tá falando não cabe, é um absurdo. E com o tempo as pessoas vão realmente notando que o que aquele cara tá falando não tem sentido nenhum, é porque tem alguma coisa de errado. Eu torço de verdade para que as pessoas entendam o mais rápido possível que isso que tá acontecendo não é normal. Isso é com objetivo, isso não é burrice. Apesar de já ter usado nesse vídeo, eu vou evitar usar o termo maldade, porque aí parece que só existe o mal daquele lado e só existe o bem daquele lado, e as coisas não são assim. Todo mundo é bom e mal ao mesmo tempo, às vezes mais maldoso do que bondoso, às vezes mais bondoso do que maldoso, enfim. Mas isso claramente
é com o objetivo final. Isso não é burrice. Falar que nazismo é de esquerda já deixou de ser burrice há muito tempo. Eu espero que você tenha noção disso. Espero que, se você ainda não tem, que você venha a ter o mais rápido possível. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui para você, caso você tenha interesse nesse conteúdo. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado alguns vídeos que falam sobre nazismo ser de esquerda. Se eu esquecer, por favor, comenta aí, que aí eu coloco, tá bom? Normalmente eu esqueço. Também vai ter o link para as minhas redes sociais e link para o Apoia-se, caso você queira apoiar esse canal. Eu vou deixar outros 2 vídeos aqui, acho que eu já falei isso. Se inscreve e acabou o vídeo.